Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o nosso primeiro vídeo da série Como escolher um kit de fundição. Nesta série eu falarei sobre características de cada item que compõe um kit de fundição. Um kit de fundição é vulcanizadora, injetora de cera, forno e inclusora ou bomba de vácuo. Meu intuito nesta série é te orientar para que você faça uma aquisição mais assertiva do seu primeiro kit de fundição. Se ainda não sabe separadamente o que é nenhum desses itens, eu recomendo que você veja primeiro o nosso vídeo aqui do canal. O vídeo o que é e como se faz fundição de joias, ok? Lá você vai ver cada um desses itens e vai ficar mais fácil a compreensão de quando eu estiver falando sobre as características nesta série. Ok? Então, sem enrolação, vamos lá falar sobre o nosso primeiro item. Então, pessoal, este aqui é o nosso primeiro item que vamos tratar, que é a vulcanizadora. Esta é uma vulcanizadora antiga, muito antiga, bem robusta. Quando você for adquirir a sua vulcanizadora, o que você deve levar em consideração? Primeira, estrutura. A vulcanizadora ela precisa ter uma estrutura, essa estrutura aqui precisa ser forte. Porque quando a gente vai vulcanizar a borracha, que dá o aperto aqui, à medida que o silicone aquece, ele vai expandindo. Ele expande e aí corre o risco de, nessa expansão, enquanto ele está apertado, empenar essa parte e aí comprometer o funcionamento do parafuso. Então, ela precisa ter uma estrutura robusta. Se ela tiver, quanto maior essa área, mais robusta ela vai precisar ser, tá? Porque a pressão é alta. Quando o silicone expande, exerce uma força muito grande. Tá? Outro item que você deve levar em consideração é se tem um controlador digital ou não. Então, que diferença faz um controlador digital ou um controlador analógico? Vamos lá. O controlador analógico, você vai precisar um pouco mais de cuidado ao fazer as alterações de temperatura. No controlador analógico é um botão onde você gira para encontrar a temperatura adequada para você trabalhar. Porém, nesse próprio botão pode haver uma folga, que quando você aumenta e você precisa diminuir, já tem um intervalo ali que ele não está mudando nada por conta dessa folga. Então, você vai precisar um pouco mais de cuidado para trabalhar com uma vulcanizadora analógica. Mas você não precisa se preocupar tanto com isso, porque os próprios silicones que a gente trabalha, eles têm uma tolerância, eles têm uma margem, você não precisa ser tão exato. Um silicone que vulcaniza a 140 graus, se você colocar 150, não vai modificar, não vai comprometer o silicone. Um silicone que está lá escrito trabalho a 80 graus, se você colocar 90 também não tem problema. Ok? Eles têm uma margem, têm uma tolerância. Ou seja, um controlador analógico atende sim, só precisa um pouco mais de cuidado. Já no controlador digital, é muito mais preciso você alterar e diminuir a temperatura. A diferença de quando você ajusta vai ser sempre a mesma. Se você alterar 5 graus, sempre vai alterar os 5 graus que você lê no painel. Certo? Eu não tenho essa interpretação errada do aparelho. Aqui ele vai marcar uma temperatura e se você alterar 5 graus, ele vai responder aos 5 graus que você ajustou. Ok? Essa diferença. O controlador digital vai te dar comodidade. Outra característica que você vai levar em consideração é o tamanho. Tá? Algumas vulcanizadoras elas têm um prato redondo aqui e outras são quadradas. A quadrada, você tem uma área de aproveitamento maior. As pequenas, que normalmente vêm em kit de fundição, que é de aproximadamente de 13 a 15 centímetros, o prato redondo, consegue atender muito. Por quê? A gente tem
esses dois padrões de moldeiras, tá? Esta moldeira dupla, esta aqui é um padrão que atende praticamente todos os tamanhos de anéis. Então, na hora de escolher o tamanho da minha vulcanizadora, eu diria que uma pequena atende muito bem para quem tem uma pequena empresa, uma pequena fundição. Porque mesmo eu tendo essa daqui, dificilmente eu utilizo essa moldeira dupla. Na maioria das vezes eu utilizo a moldeira separadamente. Isso é questão de opinião, tá? Alguém pode gostar de utilizar muito mais a moldeira dupla. Eu gosto de usar a moldeira separada, por quê? Porque eu monto uma, coloco na vulcanizadora e ganho tempo montando uma segunda borracha. Você não pode colocar duas moldeiras ao mesmo tempo na vulcanizadora, porque elas precisam ter exatamente a mesma altura, senão uma fica boa e vai comprometer a outra. Esta vulcanizadora aqui, ela mede, vamos ver? Ó, esta é uma vulcanizadora de 17 por 11. Me atende perfeitamente bem. Ela cabe, essa moldeira aqui, com tranquilidade. Olha só. Cabe exatamente. Ou seja, não vejo necessidade de comprar uma vulcanizadora maior. Ok? Então, seja a vulcanizadora quadrada ou redonda, atende sim perfeitamente, porque na maioria das vezes a gente faz uma borracha por vez. Então não precisa ser tão grande assim. Então, são essas as características que você precisa levar em consideração para fazer uma compra mais assertiva. Essa é a minha opinião particular a esse respeito. Tá bom? Aí vocês pensam dentro do que eu falei e aí você pode tirar a sua própria conclusão. Então, em breve, eu já estarei trazendo um outro vídeo com um novo equipamento e suas características, ok? Não esqueça de dar aquela colaboração com o canal, que é simplesmente, ó, dando um like aí, tá bom? Eu não costumo pedir like, mas olha só, não custa, né? Então, te vejo no próximo vídeo. Até mais, um abraço a todos.